Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje nós queremos dar continuidade à série Maturidade e Caráter, falando sobre sem impartição. E queremos ler em 1 Coríntios capítulo 9, os versos 24 a 27, que dizem assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo diz que há um preço a ser pago quando se quer alcançar uma meta. Em qualquer área da vida, sempre há um preço a ser pago. Principalmente quando se trata de mudança de caráter, quando se trata de mudanças de hábitos, nós precisamos saber que temos um caminho a percorrer que muitas vezes é árduo, é um caminho muitas vezes cheio de obstáculos difíceis, mas se queremos alcançar o alvo, temos que fazer como o atleta que de tudo se abstém, deixa de lado tudo aquilo que não contribui com aquela meta, com aquele objetivo. E nós, particularmente, que buscamos o caráter de Cristo, precisamos aprender a deixar de lado tudo aquilo que nos impede de alcançar esse alvo. A palavra impartição, do título dessa meditação, não é uma palavra da língua portuguesa, mas ela quer dizer comunicar, transmitir, conferir. Particularmente ela é usada no meio evangélico para transmissão de bênçãos, transmissão de unção, enfim, aquilo que é transmitido de uma pessoa para outra. No entanto, não há impartição para caráter. Caráter não se transmite em uma comunicação, em uma transmissão, em uma imposição de mãos. Caráter é resultado de um andar, de um esforço, de um preço pago. Resultado de um investimento de tempo, energia e determinação. Caráter não muda de uma hora para outra. É resultado de uma vida e de uma sequência de decisões que nós temos que tomar ao longo da vida. Quando você encontra uma pessoa com caráter firme, quando você olha para alguém e você diz, essa pessoa é uma pessoa de caráter, aquela pessoa tem o caráter de Cristo, você precisa fazer algumas perguntas sobre ela. Primeiro, quanto ela teve que suportar a dor? Dor física, emocional, porque o caráter é formado nas crises, na rejeição, na crítica. Então, quando você vê uma pessoa com um caráter firme, pergunte-se quanto ela teve que suportar a dor. Segunda pergunta que precisa ser feita é como ela lidou e sobreviveu à traição, à decepção, à rejeição. Porque todos nós enfrentamos esse tipo de coisa. Em menor ou maior grau, em menor ou maior número, mas todos nós temos que lidar com a traição, com a decepção, com a rejeição. Sempre há alguém em quem confiamos que nos trai, alguém que nós amamos nos decepciona, alguém de quem esperamos algo valioso, algo que edifica, ela pode agir de tal forma que nos rejeite, e isso nos fere profundamente. Então, se você encontra alguém com um caráter formado, você precisa fazer a pergunta: como essa pessoa lidou e sobreviveu à traição, à rejeição, à decepção? A terceira pergunta a ser feita é: como ela lidou com as pressões? As pressões da vida, as pressões do tempo, as pressões de outras pessoas, dos superiores, enfim, as pressões do dia a dia, de ter que cumprir metas,
estabelecer na sua vida alvos e cumprir esses alvos, alcançar esses alvos, como ela lidou com as pressões da vida. E a quarta pergunta que precisa ser feita é como ela lidou com os próprios pecados. Porque se há algo que caracteriza uma pessoa de caráter, é que ela trata com seriedade os próprios pecados, não os pecados do outro. Não que ela propague e pregue para todos contra o pecado. Não é a palavra, não é o que a pessoa pensa, não é o que ela prega sobre pecado, mas como ela trata, como ela lida diretamente em relação aos próprios pecados. Isso determina a excelência do caráter. Por isso, alcançar o caráter de Cristo não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível, porque se nós vemos tantos desafios na palavra de Deus, de que devemos alcançar a estatura do varão perfeito, é porque é possível seguir nessa direção. Ainda que você pense que nunca vai chegar lá, que é tão alto para você, eu digo, vale a pena seguir. Porque se de 100% você alcançar 10%, mas alcançou porque buscou a Deus e permitiu o Espírito Santo mudar você, glória a Deus, você tem 10% do caráter de Cristo. O grande problema está naqueles que pensam, nunca vou chegar lá, é muito alto para mim, e não buscam nem 1%. Não experimentam nem 1%. Não chegam a experimentar de verdade o que é ter a vida mudada, a vida transformada, porque vivem postergando, procrastinando, deixando para depois, empurrando para outro dia aquilo que poderia ser feito no momento, hoje, a entrega que poderia ser feita imediatamente, para que Deus possa tratar o caráter. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vi indo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar.